Como será o fim do mundo? Será mesmo que nós estamos chegando nos últimos tempos, no final dos últimos tempos? Como nós podemos compreender essas coisas biblicamente falando? Vem comigo nesse vídeo para nós compreendermos do que a Bíblia fala sobre o final dos tempos. Sim, sobre o fim do mundo. Fala, meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. Muitas pessoas têm falado e comentado sobre o final dos tempos, sobre o fim do mundo. Muitos têm trazido conteúdos, e comentários a respeito. Alguns não com tanta propriedade assim, outros com zero de propriedade, não sabe sobre o assunto e tenta trazer algo a respeito, saindo fora dos conceitos bíblicos e acaba não trazendo o conteúdo que de fato vai colaborar com a compreensão, o aprendizado aí de todos aqueles que estão absorvendo aquilo. Mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender que antes de vir os desastres naturais, ou não tão naturais assim, como muitos apresentam, existe um início, existe um start. Se não tiver este início, não vai ocorrer os desastres, que muitos apresentam aí em seus conteúdos. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós vamos falar sobre o início do final dos tempos, o início do fim do mundo. E isso tudo olhando com a ótica bíblica. Mas antes disso, peço para que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação para que você receba mais conteúdos de aprendizado, conhecimento da palavra de Deus, conteúdo que de fato venha agregar muito em nossas vidas espiritualmente falando. Não se esqueça de no final do vídeo deixar o seu comentário, e compartilhar também com um amigo ou alguém que você conhece, para que conheça também da palavra de Deus juntamente conosco. Vamos pro vídeo. Então, para que o fim do mundo se desenrole, como muitas pessoas apresentam, tem que ter um início, tem que ter um start. E onde ocorre este start? Ocorre lá no céu. Quando João ele tem a revelação do Apocalipse, e a Bíblia diz que ele entra por uma porta que apareceu no céu e uma voz chama ele, essa voz é do próprio Jesus, chama ele para que ele suba no céu, e ele entra e ali ele contempla Deus no trono e os seres viventes, 24 anciãos, enfim. Ali é entregue a João a revelação do início do final dos tempos. E nessa revelação, o que ele vê? Ele vê o Cordeiro de Deus, que seria Jesus, que é o próprio Jesus Cristo, tomando da mão de Deus, pegando da mão direita de Deus um livro selado. Sim, lá no céu existe um livro selado, um rolo. E este livro, ele contém 7 selos e está com Deus, tá? O Cordeiro, o Jesus, ele vai pegar este livro das mãos de Deus só quando for iniciar o fim de todas as coisas, Quando for dar o início, ali é o que nós podemos compreender como o fim do mundo, o final dos tempos. Então Jesus, ele pega este livro selado e ele começa a desatar cada selo. Então quando Jesus começa a desatar cada selo, ele está dando o start no fim do mundo. Aí alguns podem dizer, mas peraí, e o arrebatamento da igreja? Nós não entraremos no conceito de arrebatamento da igreja neste vídeo, até porque nós teríamos que entrar aí em conceitos pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, Aí nós sairíamos um pouco fora do tema deste vídeo. Então vamos falar sobre os 7 selos do Apocalipse, os 7 selos que estão ali naquele livro selado. E os 4 primeiros selos que são desatados ali daquele livro, que são quebrados, surgem 4 cavaleiros, que são chamados os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então os 4 primeiros selos, ele traz o surgimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, verso de número 1 e verso de número 2. Então o Cordeiro desata o primeiro selo. O que surge ali? O primeiro cavaleiro montado num cavalo branco. Há quem diz que este cavaleiro é o próprio Jesus. Outros vão dizer que é o anticristo.
Eu também não quero entrar neste tema aqui, porque senão nós vamos desviar o foco do vídeo. Eu vou preparar um outro vídeo só para falar do cavaleiro montado no cavalo branco. O que você acha? Você acha que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo? Deixa nos comentários. Ou se você acha que é o anticristo, deixa aí nos comentários também para a gente saber qual é a sua opinião. Depois então de desatar o primeiro selo e surgir o primeiro cavaleiro montado no cavalo branco, ele desata o segundo selo. E no desatar do segundo selo surge então o segundo cavaleiro do Apocalipse. Segundo selo. Cavaleiro no cavalo vermelho. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse, capítulo 6, verso de número 3 e verso de número 4. O segundo selo, então, apresenta o cavaleiro montado no cavalo vermelho. Este cavaleiro, ele sai para tirar a paz da terra, para que as pessoas elas se encham de ódio, para que exista discórdia entre as pessoas, onde as pessoas vão matar umas outras, porque o ódio será tão grande no coração delas, a alma delas estarão tão amarguradas, tão cheias de raiva, de discórdia, que umas vão se levantar contra as outras. Por conta disso, muitas mortes vão acontecer. Será a falta de paz proporcionada pelo cavaleiro montado no cavalo vermelho. Terceiro selo, cavaleiro no cavalo preto. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse, capítulo 6, verso de número 5 e 6. Este cavaleiro do terceiro selo, o cavaleiro no cavalo preto, ele vai trazer uma racionalização de alimento, onde o alimento agora vai ser por medida, ou seja, as pessoas não vão poder comprar alimento como hoje podem, né? Ir no mercado e comprar por mês inteiro, para o ano inteiro. Não, nesta época não. Nessa época, no início do fim do mundo, o alimento será racionado, ou seja, é uma medida para cada pessoa. Este é um palco já preparado para a chegada do quarto cavaleiro, que vai proporcionar o quê? A fome. Então note que o sofrimento ele já se iniciou desde o segundo cavaleiro já apresentado. Quarto selo, cavaleiro no cavalo amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse, capítulo 6, verso de número 7 e verso de número 8. Este quarto cavaleiro, né, o cavaleiro montado no cavalo amarelo, aparentemente é o que traz mais medo, né? Traz mais catástrofes, digamos assim. Porque ele que traz a morte através da espada, ou seja, através da guerra. Ele vai proporcionar guerras e mais guerras. E então, obviamente, consequentemente, surgirão muitas mortes, mas não para por aí. Ele também vai trazer morte através da fome. Lembra que o cavaleiro anterior preparou já um palco ali para este cavaleiro chegar? Então, ele vai trazer muita e muita fome. Ainda também trará mortes através de doenças. E ainda o texto diz, através de feras, né? Feras selvagens. Porque muitas pessoas vão querer fazer o quê? Fugir. Vão fugir para a selva, fugir para a mata, fugir para o monte, vão fugir para algum lugar longe da população, para que a gente não pegue nenhuma guerra, para que a gente fique livre de todas essas coisas. Mas lá também estará a morte esperando eles. Ou seja, os animais selvagens vão se voltar contra os homens que fugirão para esses lugares. Eles também vão passar pela morte. Essa é a consequência que o cavaleiro montado no cavalo amarelo ele vai trazer sobre todos aqueles que estiverem nessa terra. Este é o início do fim do mundo. Não vai acontecer nenhuma catástrofe natural ou não natural, né, digamos assim, porque tem coisas que são surpreendentes mesmo, mas não vai acontecer nada sem que antes estes cavaleiros atuem. Enquanto eles não atuarem, tudo o que envolve, que nós podemos entender e conhecer sobre o fim do mundo não vai acontecer.
é necessário que ocorra aí o agir desses 4 cavaleiros, os cavaleiros do Apocalipse. Mas este é apenas o 4º selo. Vamos para o 5º selo. 5º selo, o interlúdio dos mártires. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse capítulo 6, verso de número 9. Este é um interlúdio literalmente, porque até aqui nós temos os 4 cavaleiros atuando por sobre a face da terra e disseminando o terror. Só que na abertura deste 5º selo não tem nenhuma catástrofe, não tem nada acontecendo de ruim, entre aspas. O que nós vemos aqui é literalmente um interlúdio. O que ocorre é que existem aqui nesta passagem mártires que estão debaixo do altar de Deus, assim como está escrito, e eles começam a clamar por vingança, porque eles passaram por uma morte por conta da sua fé e eles não acharam justo e querem uma vingança da parte do próprio Deus. Então eles clamam por vingança e é dito a eles, olha, não vai acontecer nenhuma vingança ainda, porque ainda existem coisas para acontecer. Note que aqui foram abertos apenas os 4 selos, né? E agora o 5º selo. Ainda falta mais 2 selos para serem abertos, para que depois então venha ali a ira de Deus sendo derramada por sobre a face da terra e então ocorrer o que nós compreendemos como o fim do mundo ou o fim dos tempos. 6º selo, alterações na terra. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse capítulo 6, verso de número 12. Na abertura do 6º selo, aqui começa a ocorrer algumas alterações climáticas. Aquilo que nós conhecemos por leis naturais começam a ser alteradas agora devido a alguns acontecimentos. Neste 6º selo tem alguns acontecimentos e nós podemos pautar eles. Nós vemos aqui neste verso, por exemplo, que haverá um grande terremoto e seguido deste grande terremoto também um grande eclipse, ou seja, o dia se tornará em noite, né? A lua ela vai também mudar a sua cor e o terremoto que anteriormente eu mencionei. Então note que já começou algumas alterações climáticas aqui na Terra. Mas não para por aí. A abertura do 6º selo tem mais acontecimentos, né? A maior parte de acontecimentos está na abertura do 6º selo. Então vamos para o próximo verso. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse capítulo 6, verso de número 13. E as estrelas do céu caíram. Foi isso que João viu, né? Ele teve ali na sua visão. Ele viu estrelas caindo. Vamos lembrar que João, ele não tinha o mesmo conhecimento que nós temos hoje. Hoje, com o avanço da tecnologia, né, o conhecimento científico sendo disseminado, nós temos bem mais conhecimento de muitas coisas do que João naquela época. E João, para ele, o que ele viu seria como estrelas caindo. Nós poderemos interpretar hoje e traduzir isso como sendo meteoritos, possivelmente meteoritos, não meteoros, porque meteoros seriam os flashes de luz, né, que é causados pelos meteoroides, que geralmente eles se desintegram, né, por causa da queima, eles se desintegram, se desfaz. Os meteoritos não, eles não se desintegram, eles atingem a Terra. O que está acontecendo aqui? O que João está vendo provavelmente é a queda de meteoritos, é uma chuva de meteoritos caindo por sobre a face da Terra. Lembrando que os meteoritos não vão cair como uma pluma, né, uma pena, hipótese algumas, mas eles vão cair causando catástrofe, destruindo aonde eles atingirem. Isso é bem lógico, né? Mas ainda não para por aí, tem mais acontecimentos dentro deste 6º selo. Vamos para o próximo verso. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. O céu se retirou como um livro que se enrola. O que João viu foi literalmente o céu sendo retirado, se enrolando como se fosse um livro. Mas o que nós podemos compreender aqui é que o que vai ocorrer na abertura deste 6º selo é a aparência, o aspecto, né, aparente do céu sendo alterado, ou seja,
Este céu que você vê hoje saindo aí fora, você vê na sua casa, não vai ter mais este aspecto aparente. Ele vai ser alterado, será uma outra aparência. A Bíblia não diz qual vai ser a aparência do céu, mas note que aqui está sendo efetuada algumas alterações no clima, alterações nas leis naturais que o próprio Deus estabeleceu. Então o próprio Deus colocou, ele mesmo pode mexer nelas porque ele é Deus. E o que ocorre aqui é uma alteração no aspecto aparente do céu. E não para por aí, né? João ainda disse que os montes e ilhas seriam removidos. Se houver de fato uma chuva de meteoritos, dependendo da quantidade, da proporção, isso poderia facilmente acontecer, sendo atingindo aí os montes e as ilhas, principalmente se houverem grandes tsunamis. Isso poderia ocorrer com facilidade. Então note que tudo isso que está acontecendo aqui na abertura destes selos é o início do fim do mundo. Mas ainda na abertura deste sexto selo ainda tem mais 3 versos. Vamos fazer a leitura. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, verso de número 15 e verso de número 16 e 17. Aqui mostra as pessoas, o apavoro, a agonia das pessoas por estar presenciando isso. E muitas pessoas fugindo para montes, fugindo para cavernas, tentando se esconder da ira do Cordeiro, tentando se esconder do julgamento de Deus. E isso faz parte do início, do final dos tempos. Mas ainda falta a abertura do 7º selo. Vamos ler o verso. 7º selo, toque das 7 trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8, verso de número 1 e verso de número 2. A abertura do 7º selo vai trazer o toque das 7 trombetas. Ou seja, não há nenhum acontecimento aqui. O que ocorre na abertura do 7º selo é um acontecimento no céu, aonde 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. E então, quando começar a tocar as 7 trombetas, é daí que vem as catástrofes naturais, é daí que vem a destruição mesmo, o que nós então podemos falar como fim do mundo, o final dos tempos. Então não se engane, antes de vir o fim do mundo, o fim dos tempos, tem que acontecer a abertura dos 7 selos. Isso é bíblico. Não tem como ocorrer ali o toque das 7 trombetas sem a abertura dos selos antes. Então o que vai prenunciar toda a destruição é a abertura dos selos. Enquanto os selos não forem abertos, não haverá a destruição que é proporcionada ali dentro das 7 trombetas. Outra hora, em outra ocasião, nós podemos fazer um vídeo sobre as 7 trombetas e então falar do fim do mundo com propriedade mais específica. Mas e você? O que você achou desse vídeo? Você acha mesmo que nós já estamos no final dos tempos? Você acha que a abertura dos selos já começaram? Ou quem sabe você não acredita em nada disso, isso tudo é conto de fadas, conto da carochinha? Não sei, o que você fala sobre isso? O que você acha? Deixa aí nos comentários para que a gente conheça um pouco daquilo que você entende, né, por final do mundo, fim dos tempos, ou se isso não existe. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus vos abençoe grandiosamente. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, né? Cada like que você deixa, você impulsiona esse vídeo para mais uma pessoa conhecer da palavra de Deus. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você receber mais vídeos como esse, para que nós possamos estar juntos crescendo aí na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe grandiosamente, fica na paz, fui!